Oi, bom dia, moçada. Tudo bom com vocês? Ah, Murilo. O Vitor tá aí, Cris, Luiz Vinícius. Acho que tá faltando o Murilo, né? Ou não sei se o Cris que ficou de apresentar sozinho a parte. Acho que tá faltando o Murilo, né? Tá faltando o Murilo, o professor. Beleza. O que a gente pode fazer é o seguinte: daí eu começo eu, daí a gente faltar os 5 slides, né, para terminar o capítulo. Aí daí dá tempo dele entrar, né? Acho que é melhor, porque daí, enfim, daí se ele tiver com algum problema para entrar, daí possivelmente dê tempo dele resolver, né? Pode ser assim. O Teams está travando. Tá, pode ser que ele esteja com problema, né? Na outra aula tinha bastante gente caindo. Daí eles caíam, enfim, às vezes demorava para entrar. Bom, então vamos fazer essa alteração, então. Então, ó, a gente está terminando a camada de transporte. Depois, como a gente está no modelo internet, a gente só tem uma camada para cima, que é a camada de aplicação, onde 80% da camada são os seminários, né? São os protocolos que vocês estão apresentando. Já foram apresentados o POP, né? POP e o SMTP. Hoje é o que? HTTP, HTTPS, depois tem DHCP, IMAP, NetBIOS, FTP, enfim, tem outros, né? Então a gente tem, enfim, eu tenho pouca coisa para passar, né? Que a gente vai se concentrar nesse último, nesses protocolos. Bom, então vamos lá. Então a gente está terminando, então. Nessa última parte da camada de transporte, a gente está falando do TCP, né? Daí a gente tinha falado do Go Back N, retransmissão seletiva, e ontem a gente falou do controle de congestionamento. Né? E a gente se lembra que o controle de congestionamento tem a ver com o controle de quanto de dados o emissor vai mandar para um receptor, ajustado dinamicamente conforme a possibilidade, né? Tanto do emissor, do receptor e também dos sistemas intermediários, né? Então, ele vai sendo ajustado. A gente se lembra que tem mais de uma implementação do TCP e, embora, né, todo mundo chame de TCP, mas tem mais de uma implementação possível. E as implementações possíveis, o Queiroz falou do Tahoe e do Reno, e tem uma outra também, um pouco mais recente, que é chamada de Vegas, enfim. E provavelmente vai haver outras, né, enfim, essas demandas de streaming de alta velocidade, que enfim, tem mudado a natureza da transmissão de dados na internet, então provavelmente deve causar outras alterações no TCP. Bom, vamos ver aqui os últimos slides para ver o que mais ele traz para a gente. Vamos ver. A pergunta dele é: qual é a vazão média do TCP como função do tamanho da janela e do RTT? Legal, vocês lembram que o tamanho da janela no TCP, embora nas contas normalmente a gente use o tamanho máximo do segmento, ele é dado em bytes. Então, por exemplo, se o tamanho do segmento for 1.500 bytes, esse é o tamanho inicial da janela.
e quando ele for dobrando, né, for recebendo os ACKs e dobrando a cada RTT, ele vai dobrando esse número de bytes transmitidos sem confirmação. Tá? Ele tinha dado o exemplo de 500, enfim, acho os mais prováveis, assim, os mais usados são valores um pouco maiores, tipo 1.200, 1.500, mas não importa para nossa conta, né? O tamanho máximo do segmento. Bom, aí, deixa eu ver o que ele coloca aqui no fim. Ah, tá. Ele está falando o seguinte, bom, qual vai ser a vazão média? A ideia dele ignorar a partida lenta, lembra que a partida lenta é a partida exponencial, né? Mas, e por que chama partida lenta? Porque começa com o tamanho de um segmento, né? E daí, por isso, a gente não deve se confundir com o nome, né? Que o nome pode levar a uma interpretação errada. Então, partida lenta porque começa com o tamanho de um segmento, mas vai dobrando a cada RTT até dar o primeiro erro. E, portanto, ele vai subir muito rápido, né? Vai atingir a vazão máxima muito rápido. E ele chama essa vazão ou esse tamanho de janela de W grande, W maiúsculo, tá bom? Então, esse é o tamanho da janela em bytes quando ocorre uma perda. Lembra no exemplo que a gente estava dando esses dias? Tipo, o tamanho da janela começa em 1.500 bytes, que eu vou chamar de um segmento, tá bom? Depois, suponha que não tenha perda. Passa para 2 segmentos, 4, 8, 16, 32. Daí dá um erro, beleza? Então, ou seja, com 16 deu tudo certo, com 32 deu erro, tá? Então, o tamanho da janela quando dá um erro é 32, portanto. E daí depois ele vai dividir por 2. Lembra, para depois entrar na fase linear, para descobrir qual é a vazão ótima, que está entre 16 e 32. De boa? Então, a vazão máxima é essa W sobre RTT, porque ele manda esses W bytes, que é o tamanho máximo da janela, equivalente, no nosso exemplo, a 32 segmentos, e como os ACKs demoram RTT para voltar, né, porque ele manda esses bytes aqui, até o ACK chegar vai demorar RTT, né, que é o round trip time, a gente lembra, né, o tempo de ida e volta, tipo assim, tradução bem livre. Então, essa é a vazão máxima. Logo depois da perda, tipo, deu errado com 32, o tamanho da janela cai para 16, a gente se lembra. E a vazão, então, passa a ser W sobre 2 RTTs, passa a ser metade daquilo lá, porque ao invés de mandar 32 segmentos, né, ele vai mandar 16 segmentos. E daí, como a gente se lembra de ontem, a vazão vai aumentar linearmente entre W sobre 2 RTT e W sobre RTT. Legal? Ele está tentando achar qual é a melhor vazão entre 16 e 32 segmentos, no nosso exemplo. Beleza? Aí o que ele diz, então, é que a vazão máxima de uma conexão TCP isso é uma aproximação, assim, enfim, tá? 0,75W sobre RTT. Então, se a gente vê aquele, às vezes o pessoal chama de dente de serrote, que é a vazão do TCP, né? Tipo, aumenta, depois diminui, depois vai linearmente, cai para metade, aumenta linearmente, cai para metade, parece um dente de serrote. Legal? E daí, ele fazendo uma aproximação, tipo assim, se você quiser calcular um valor aproximado de vazão e daí quiser projetar, como vários aplicativos fazem, quanto tempo ainda tem de transmissão, né, de download, por exemplo, se o usuário estiver fazendo um download, esse seria o primeiro chute para dar, né? 0,75 W grande sobre RTT. Beleza? Então, então, naquele exemplo lá, a gente estava entre 16 e 32, a média entre 16 e 32, que dá 24, né? 24 segmentos. Aí eu multiplico o tamanho do segmento, o tempo do RTT e tenho uma vazão lá, tá? Daí eu posso, né, projetar, por exemplo, como a gente falou, qual é o tempo esperado para terminar de fazer o download, tipo assim, naquela conexão.
Então, o que ele está falando aqui é de vazão média. Então, o que mais? Aqui ele vai dar um exemplo. Essa vazão média, legal, que é uma aproximação, então, ela leva em conta os dados transmitidos, mas muitas vezes, lembra que quando tem erro, você repete o dado. Então, aquele volume de dados transmitidos não refletem o volume de informações, porque muitos ou alguns quadros podem ser simplesmente duplicatas. Isso não vai fazer avançar a velocidade de download. De boa? Então, aqui ele vai introduzir perda também, tá? Que é um cálculo mais... Esse é o cálculo que é usado realmente, tá? Então, vamos ver como ele faz aqui. Aqui ele já está dando exemplo de um tamanho máximo de segmento bem parecido com o que se usa, né? Tipo 1.500 bytes, um RTT de 100 milissegundos, e você deseja uma vazão de 10 gigabits por segundo. Essa conta acho que a gente chegou a citar ontem, né? Se a gente quer chegar a uma vazão lá, quanto a gente tem que transmitir, né? Qual o tamanho da janela, por exemplo. Aí ele está começando, voltando àquela fórmula lá, dizendo que a vazão média podia começar aproximando para 0,75 W sobre RTT. Então, se você tem 10 gigabits por segundo, 10 gigabits por segundo é 10 vezes 10 a 9, 10 giga. Vai ser 0,75, W vai ser tamanho do segmento, vezes 8, né? Porque aqui está em bits, né? E aqui está em bytes, beleza? Só para transformar em bits. Vezes S, que é o tamanho da janela, número de segmentos, sobre o RTT, que é os 100 milissegundos. E daí ele chega a uma conclusão de que, para essa transmissão com tamanho máximo de segmento de 1.500 bytes, se eu tiver um RTT de 100 milissegundos e eu quiser essa vazão aqui, eu vou ter que ter um tamanho da janela aproximado de 112 mil. Então, teria que mandar aproximadamente 112 kbytes, sem confirmação. Beleza? 112... não, aqui já está multiplicado pelo tamanho do segmento, né? 112 mil segmentos. Então, tipo, muitíssimo difícil, né? Você conseguir esse tamanho de janela. Bom, a outra coisa que ele coloca aqui é reapresentar Então, aqui é só uma forma de calcular, legal? E se eu quiser tal vazão? Para eu conseguir tal vazão, quanto eu preciso de qualidade de serviço? Né? Daí a gente vê que, principalmente para RTTs grandes, isso aqui não é simples. Conseguir vazões super altas, como 10 gigabits por segundo, não é trivial. Legal? E aqui ele atualiza a noção de vazão, tá? Que antes estava 0,75 W sobre RTT, lembrando que 0,75 é a metade entre W, né, que é a vazão máxima, e W sobre 2, que é quando dá um erro, ele divide o tamanho da janela por 2. Aí ele atualiza. Embora esteja ruim, isso aqui, o cálculo disso aqui é 1,22 vezes tamanho máximo do segmento sobre RTT sobre raiz quadrada de L, raiz quadrada da perda. Beleza? Tá estranhão aqui, mas é isso. Beleza? Aqui é 1 vezes e aqui é a raiz quadrada do L. Não sei por que tá assim. Enfim, tá? Ou seja, atualizando esses números nessa vazão média, que é a vazão média que tem mais a ver mesmo, aí a gente precisaria de uma perda, né, para calcular a perda disso aqui, ó, ou seja, uma perda a cada 2 vezes 10 a décima, ou seja, uma perda a cada 1.000, milhão, 5 bilhões de segmentos, que é assim, enfim, quase impossível, né? Na prática, impossível. Mesmo porque,
se eu não tivesse perda de segmento, se a minha perda de segmento fosse tão baixa assim, o tamanho da minha janela ia ficar duplicando, 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 e daqui ela, tipo, tenderia para o infinito o tamanho da janela, né? Então, só para a gente visualizar que a gente não tem taxas de perda dessa magnitude aqui. As nossas taxas de perda são muitíssimo maiores, né? E a conclusão que ele tira é que serão necessárias novas versões do TCP para redes de alta velocidade, né? Já, enfim, tem aquela Vegas lá e tem várias outras em estudo, implementação. Tem bastante gente que trabalha com isso, né? Enfim, vamos ver o que mais que ele traz aqui. Equidade. Objetivo: se K seções TCP compartilham o mesmo enlace, gargalo com largura de banda R, cada uma deve receber uma taxa média de R sobre K. Tá. Isso aqui, o que ele está falando é de justiça, né? Justiça do ponto de vista de computação, obviamente, né? Então, por exemplo, como é que organizavam qualquer recurso compartilhado? Aqui a gente tem as conexões, né? As capacidades das conexões, dos roteadores e tal. Como é que a gente estabelece uma política justa, né? Essa noção de justiça computacional, então. Lembra de quando a gente queria, em outros casos, fazer justiça computacional também, no mesmo tipo de raciocínio. Eu tinha várias entidades querendo compartilhando algum recurso. Por exemplo, vários processos compartilhando o processador. Então, o que seria uma política de dividir o recurso compartilhado, o processador, né, os processadores, entre os processos? Aí tinha todas aquelas políticas de escalonamento, né? Time sharing, ou dividir por usuário, e daí os processos daquele usuário dividem o tempo. Por exemplo, tem 10 usuários. Eu divido o tempo por 10, né? E daí os processos de cada usuário compartilham aquele 1/10 de tempo daquele usuário. É uma das formas de ver justiça, porque daí, tipo, você não está vendo a justiça por processo, mas por usuário, senão o usuário vai lá e dispara um monte de processos, né? Por que eu estou falando isso? Dei esse exemplo, né? Tem várias outras políticas, obviamente, de escalonamento, mas eu dei esse exemplo aí de SO, né? Porque tem tudo a ver com essa equidade aqui do TCP. Talvez não desse slide, mas se ele não falar no próximo, aí a gente volta ao tema, tá bom? No caso do TCP, o legal do TCP é que ele meio que se autoajusta. Então, por exemplo, tem duas conexões TCP aqui. Aí eles vão compartilhar o mesmo canal, aí eles começam a mandar os dados, né? Os segmentos lá, as mensagens. Aí, esse próprio mecanismo de janelas, quando alguém começa a jogar muitos dados aqui, outro jogar muitos dados, aí acontece perdas e ele acaba se ajustando automaticamente. Tem um monte de experimentos práticos que mostram isso. Você começa com uma conexão, a conexão está super forte, aí você coloca mais outra, aí elas acabam se ajustando para alguma coisa entre capacidade sobre 2, quando eu tiver duas conexões, ou capacidade sobre K, quando eu tiver K conexões. Então, se eu for colocando um monte de outras conexões TCP para compartilhar esses mesmos enlaces e roteadores, essas velocidades, as vazões vão caminhar, né? Vão ir para o equilíbrio, que é esse aqui, né? Dividir a vazão igualmente ou igualmente entre as conexões. Beleza? Quando elas têm o mesmo RTT. Legal. As conexões que têm RTT menores tendem a conseguir vazões maiores, beleza? Tá? Inversamente proporcional ao RTT. Por isso que... Peraí, deixa eu pegar uma pastilha. Por isso que, muitas vezes, a gente
entra em contato com o servidor, você coloca lá no seu navegador, tipo assim, servidor.com. E a hora que você abre, você está, na verdade, no servidor.com.br. Tipo assim, um exemplinho. Por quê? Porque a ideia é que o usuário final faça conexão num servidor próximo dele. Por quê? Porque o RTT é menor. Legal, o RTT depende fundamentalmente da distância, né? Porque a velocidade de transmissão é sempre uma fração da velocidade da luz, né? Tipo 2/3, por exemplo. E então depende fundamentalmente da distância. Então, os grandes servidores, eles tentam fazer os usuários fazerem conexões próximas a ele, para aumentar as vazões. Isso a gente está falando de TCP, tá? E daí, por exemplo, se aquele servidor não tem todas as informações, ele é conectado por outras conexões de altíssimo desempenho com outros servidores. Por exemplo, nos Google da vida, Facebook, etc. Aí esses caras já estão lembrando da estrutura da internet, né? Com os ISPs de nível 1, 2, esses caras estão no nível de cima já. E eles têm conexões super rápidas. Então, essas conexões super rápidas entre os vários servidores, né, desses grandes sistemas são rápidos. Então, o que limitaria a vazão é a conexão do host, né, do sistema final, do usuário final, tipo assim, com o servidor. Então, eles fazem o usuário final se conectar num servidor próximo para ter um RTT baixo, beleza? Então, para mesmo tamanho de segmento e mesmo RTT, funciona como a gente acabou de falar, que é esse princípio da equidade, né? As vazões vão ficar igualmente distribuídas. Com RTTs menores, as vazões vão ser maiores. A gente lembra da fórmula anterior, que é, né, de ser inversamente proporcional. Beleza? Aqui, de novo, ele ignora a partida lenta, que como é exponencial, é rápida para chegar no W e ficar flutuando entre W e W sobre 2. O que mais que ele fala aqui? Por que o TCP é justo? Duas seções competindo pela banda. O aumento aditivo, que é depois do evento de perda, né? Que ele diminui o tamanho da janela para W sobre 2, ele vai aumentando de 1 em 1, ele não vai dobrando mais, né? Então, o aumento aditivo oferece inclinação de 1, quando a vazão aumenta. E a redução multiplicativa diminui a vazão proporcionalmente. A gente lembra que tem mais de uma redução. Uma que reduzia para metade, uma que guardava o último W sobre 2 e retornava a ele, e uma outra das primeiras implementações, as implementações Tahoe, né, que voltavam para 1 e faziam aquela partida rápida de novo. Mas isso é pouco usado hoje. E daí o que ele fala? Ele fala aqui, por exemplo, ele vai aumentando, tipo, uma conexão vai aumentando, né, somando 1 na janela. Vocês veem que aqui, ó, nesse gráfico, eu tenho essa reta aqui que me fala que a vazão dessa conexão é igual à vazão dessa conexão, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, diminuiu o tamanho da janela para W sobre 2, ele foi aumentando. Aí depois diminui de novo para W sobre 2. Aí vai aumentando e assim por diante. E ele fica, deixa eu ver até onde vai esse. E ele fica, a vazão fica flutuando aqui no entorno dessa divisão igual aqui, beleza? Então, elas vão acabar ficando dividindo igualmente, como a gente falou, quando os RTT são iguais, tá? Os tamanhos máximos de segmento e os RTT são iguais, beleza? Isso aqui, legal. Uma coisa que a gente... vamos ver o que ele coloca aqui para ver o que a gente vai discutir sobre isso. A gente já tinha falado algumas vezes sobre o uso de UDP e TCP, né? Daí a gente já falado,
Às vezes, se eu quiser uma aplicação em tempo real, melhor o DP, porque para que eu vou fazer controle de sequência? Né? Eu já perdi alguns segmentos, né? Alguns quadros, pacotes, enfim, na camada de transporte mais segmentos. E para que eu vou mandar de novo, né? Tipo, a falta daquele segmento lá já foi, já deu perda de qualidade no áudio ou no vídeo, não quero mandar de novo. Então, vamos ver o que ele põe aqui sobre isso. Equidade e UDP. Então, ele está falando de equidade entre processos que rodam TCP, beleza? Que estão transmitindo via TCP. Primeiro ponto, aplicações multimídia geralmente não usam o TCP, como a gente falou, né? Eles não... eles não querem que sua taxa seja reduzida pelo controle de congestionamento. Legal? Então, e também não querem, como a gente já tinha visto também quando falou do DP, além disso que elas não querem repetir, né, duplicar esforço, né, mandar segmentos que já foram. Elas usam o DP para tentar enviar áudio e vídeo a uma velocidade constante e toleram a perda de pacotes. Legal. Área de pesquisa, controle de congestionamento versus UDP. Vamos ver o que... acho que aqui ele não fala, que ele só dá exemplo, né? Então por quê? Porque daí, pensando no controle de congestionamento do TCP, acho que a gente chegou a falar ontem, ou antes de ontem, que, tipo, vendo isso, esse controle de congestionamento do TCP, e quando os enlaces estão muito congestionados, o TCP automaticamente vai ajustando para menos a vazão dele, né? E daí o que acontece? Quem está usando o DP não precisa fazer isso, e daí acaba ocupando o canal. Legal? E quem tá, as aplicações usando o DP vão diminuindo a vazão, e o canal fica quase todo ocupado por transmissões UDP. Bom, que vem sendo feito por conta disso? Que vários roteadores, eles bloqueiam via firewall algumas ou várias dessas transmissões UDP. Eles não deixam essas transmissões UDP. Então, por exemplo, vários aplicativos, tipo o tempo real, o que dá para fazer é usar o UDP e se você vê que as mensagens não estão chegando do outro lado, você faz o cara mandar um ACK para você na aplicação, né? Recebeu, manda uma confirmação de vez em quando. Se o tráfego estiver sendo bloqueado no meio pelos roteadores, né, que não estão deixando passar seu tráfego UDP, você já abre outro socket TCP e estabelece uma conexão TCP e passa a fazer transmissão TCP nessa sua aplicação. Tá? É o que normalmente o pessoal faz. Oi. E quando, por exemplo, você tá, sei lá, em um jogo ou alguma coisa assim, que eu sabia que o jogo é a conexão peer-to-peer e provavelmente era UDP, porque quando você instala o jogo, ele fala que o firewall bloqueou e é para liberar. Como é que é feito isso? Por exemplo, o roteador percebe que é uma conexão UDP e manda uma solicitação para você liberar essa conexão, ou já é feito direto no computador? Como é que funciona? Ele simplesmente bloqueia o tráfego. Então, quem está desenvolvendo, tipo, joguinho assim, tem que pensar isso quando desenvolve a aplicação. Do tipo, quando um manda uma mensagem, o outro dispara um timer, beleza? E o outro manda uma confirmação, um quadro qualquer, tipo um ok, assim. Se esses quadros não começarem a não chegar, a própria aplicação pode tomar outra providência, tipo abrir mão daquele socket UDP e fazer peer-to-peer mesmo, por exemplo, ou via servidor, por conexões TCP daí. Né? Daí ele vai baixar a velocidade. Muita gente faz isso, né? Que é tentar, bom, se eu não tiver firewalls no caminho, eu vou dar desempenho para minha aplicação. Se tiver bloqueio
a rede não me informa isso, né? Eu vou fazer isso principalmente porque eu estava com o DP, né? Lembra? Eu tenho que fazer isso via aplicação. Então, a aplicação não me retorna nada, né? O meu parzinho lá, tipo, o meu cliente, servidor, por exemplo, o meu peer, não me retorna nada. Então, pô, saquei. Já mandei N mensagens, já disparei timer, deu timeout, já sei o que é isso que está acontecendo, e daí ele vai para TCP daí. Tá. Entendi. Obrigado. Né? Nada. Vamos ver esse lado da direita. Equidade, conexões TCP paralelas. Nada impede as aplicações de abrirem conexões paralelas entre dois hospedeiros. Isso é uma outra coisa que dá para fazer. Aquilo que a gente estava falando era tipo para cada conexão. Lembra que a gente deu o exemplo logo no comecinho da explicação do usuário que quer ocupar muito processadores para um monte de processos? Se o escalonador for time sharing e tentar parcela justa por processos, dividir o tempo deles, né, dos processadores por processos, quem disparar mais processos vai acabar ficando com uma fatia maior do tempo de processamento. Concordo? A mesma coisa aqui. Outras pessoas, vendo que a aplicação está sendo bloqueada, né, pelos roteadores, quando você transmite via UDP, pode abrir mais de uma conexão TCP e mandar os dados, uma parte por uma conexão, uma parte para outra, uma parte para outra, e daí você está competindo com N conexões TCP, beleza? Nos roteadores, em todo o seu caminho. Então, é uma outra alternativa. E daí também tem bastante gente trabalhando para tentar evitar isso, né? Que os desenvolvedores façam muito isso. Daí, abrir um monte de conexões TCP e, enfim, né? E acabar ocupando mais o canal. Navegadores da web, por exemplo, fazem isso, né? Já viram essas muitas instâncias aí, daí elas acabam abrindo várias conexões para aumentar o fluxo, né? Mas não são só navegadores que fazem isso, não. Um monte de aplicações fazem. E, exemplo, enlace de taxa R com 9 conexões. Se uma nova aplicação abre uma conexão, passam a ser 10 conexões e ele vai usar 1/10. Né? E se essa nova aplicação abrir 9 conexões de TCP, já tinha 9, passa a ser 18. Dessas 18, 9 são dele, ele vai ficar com a taxa sobre 2. Tá? Em outras palavras, mais ou menos o que a gente tinha falado. Camada de transporte, resumo. Princípios por trás do serviço da camada de transporte, multiplexação e demultiplexação. Aqui é só é o último, né? Aqui é só uma conclusãozinha, né? O que a gente falou? Falou da camada de transporte, multiplexação, demultiplexação. Então, para um endereço de rede, posso ter vários endereços de transporte via conceito de portas, né? Multiplexo esse endereço de rede em um monte de endereços de transporte, né? Mas em nível de processo. Transferência confiável de dados ou não confiável de dados, no caso do DP. Posso ter controle de fluxo, controle de sequência, controle de erros e controle de congestionamento, né? E na internet, especificamente, 2 protocolos que fazem isso, o UDP e o TCP. De boa. Então, essa foi a nossa camada de transporte. Dúvidas? Deixa eu ver se o Murilo tá aí. Murilo tá aí também. Beleza? Oi, professor, desculpa. Oi. Desculpa Não, o imagina. atraso, teve problema na internet. Tá, não tô sabendo. Na aula anterior também tem tido, na verdade, enfim, vários provedores no Teams também, enfim, de boa, super de boa. Que bom que você conseguiu entrar. Sim. Obrigado pela compreensão. Nada, imagina. Então é isso, moçada. Vamos ver então os seminários. A gente tem
ou dois, um de HTTP, um de HTTPS, ou um que envolve as duas coisas. Então, isso aí, fiquem à vontade, vocês quatro, então, com vocês. O Luiz vai compartilhar a tela, professor, para a gente estar apresentando. Beleza? Aí tá dando para ver a tela dele? Aqui chegou para mim. Tá sim, tá de boa. Então, Ah, de boa, Luiz. era bom dia, né? Primeiramente, a gente vai apresentar o tema do HTTP e HTTPS. A ideia em si, né, quando foi realizada a proposta dos temas, era a gente apresentar separado, né? Não foi nada combinado. Eu e o Cris escolheu o HTTP, o Luiz e o Vitor escolheu o HTTPS. Aí, conforme a gente foi conversando, a gente chegou na conclusão de apresentar os dois em apenas uma apresentação. Porque a gente achou interessante isso, porque já dá para comentando, né, uma diferença e a outra, e uma dupla e a outra vai complementando a outra, né? Porque uma dupla que sabe bem de HTTP pode complementar a outra em alguns dos requisitos, algumas vantagens, alguma funcionalidade a mais que seja importante. Eu acho que parou de compartilhar aqui. Aí pode passar, Luiz, fazendo favor. Então, primeiramente eu vou explicar o que é o HTTP, como funciona, onde ele está, vou dar uma breve introdução a ele, né? Aí o Cris vai complementar. A gente fez essa divisão, mas a gente manteve a mesma ideia. Eu e o Cris vai falar a parte de HTTP e o Luiz e o Vitor vai falar HTTPS, mas sempre que um ou outro quiser complementar, a gente vai estar complementando um ou outro. Então, primeiramente eu vou falar o que é o HTTP. O HTTP nada mais é do que um protocolo, né? Como a maioria dessas siglas vem do inglês, seria o Hypertext Transfer Protocol. Ele é um protocolo de comunicação e é utilizado em sistema de informações de hipermídias. Muito utilizado, a gente não conseguimos ter a certeza que ele é o mais utilizado, mas pelo que a gente viu, a gente tem quase certeza que sim, né? Porque em todos os sites praticamente utilizam esse protocolo. Ele serve nessa parte de comunicação, ele é muito importante para transmitir a mensagem e oferece diversos recursos na parte de segurança, na parte de comunicação, como foi falado. Muitas lojas virtuais utilizam esse protocolo. Aí eu vou explicar um pouco mais. Pode passar o slide, por favor. Aqui é o seu habitat, tem a diferença da arquitetura OSI e da arquitetura TCP/IP. A gente já até comentou um pouco em aula, né, que a gente viu essas diferenças, viu como que funciona a parte das sessões. Uma é as suas vantagens, desvantagens, tem as requisições do HTTP, e aí também tem a parte dos protocolos, como FTP, SMTP e etc. Aí aqui dá para ver que o TCP e IP tem uma aplicação mais genérica, onde abrange a parte da OSI que tem mais camadas. Mas essa parte da arquitetura TCP, mesmo ela sendo apenas uma na aplicação, abrange essa parte da OSI também. Pode passar, por favor. Aqui a gente colocou um caminho, né, para explicar o que seria cada parte num protocolo HTTP. Aí a parte do www nada mais seria a sinalização do protocolo e o PUC campinas.edu.br. Eu vou trabalhar em cima desse exemplo que está aqui mesmo, em vez de falar de um genérico, seria nada mais do que um endereço para o servidor, onde é convertido. E depois, aquele barra index.html nada mais é do que o path do servidor, o caminho que manda para o servidor. Aí agora eu vou explicar o funcionamento, né? O funcionamento dá para explicar o funcionamento de diversas formas.
A gente optou aqui por explicar esse funcionamento através de itens, onde primeiramente o cliente tem essa conexão, né, usando socket com TCP e IP. Depois o cliente viu uma requisição, contém aquele URL. A versão do protocolo é uma mensagem MIME em formato ASCII. Acho que todo mundo que está aqui na aula já viu mais ou menos um pouco em outras disciplinas, até essa parte, eu acredito. Bem pouca coisa em relação à conversão, essa parte. Acho que interessante também essa parte no HTTPS, que vai ser explicada melhor, essa parte lá por conta da criptografia em conversão. Aí depois, um outro item que a gente colocou é que o servidor então responde com uma mensagem, onde tem as informações, informa o status, os modificadores, as requisições e até mesmo o conteúdo da mensagem. E aí, depois de enviar a mensagem, né, encerra a conexão estabelecida. Aí pode passar, por favor. Aí aqui a gente montou um diagrama, né, onde a gente pode ver que o usuário, quando tenta acessar o PUC Campinas, por exemplo, ele manda uma requisição, né, para o DNS, para o servidor retorna a, o número da porta do IP, ele dá um GET no servidor com essa porta IP e retorna para uma página HTML. E ali é onde tem as possíveis interceptações, onde pode correr possíveis interceptações nesse meio de caminho. Aí aqui tem exemplos de. Essa parte Essa isso. parte eu entro, Murilo. Como a gente pode ver aqui é um exemplo de uma requisição HTTP. Nela você tem um método, que seria qual operação você quer solicitar, você quer ler um recurso, alterar um recurso, excluir um recurso, esse tipo de coisa. A versão do protocolo, né, que atualmente o protocolo, se não me engano, está na versão 2.0. E tem o header. O header é onde você colocar informações adicionais que você quer passar na requisição. Por exemplo, você pode colocar autenticação, algum tipo de token, você pode colocar a parte do core, se você quer retransmitir a mensagem ou não, você pode colocar o tipo de aceitação, se a linguagem, se vai estar só JSON, se é texto, esse tipo de coisa. A resposta é bem semelhante, com a exceção que agora tem o status code, que seria para mostrar se a mensagem foi sucedida, se não, qual foi o tipo de erro. Aí nesse caso é 200, que é a mensagem ok, que tudo ocorreu corretamente. Agora eu vou dar uma breve passada nos todos os métodos que tem o HTTP. Que os métodos nada mais são métodos de requisições para indicar a ação que vai ser executada em um determinado recurso. Antes de mencionar comando por comando, eu queria falar sobre idempotência, que seria em HTTP um método idempotente se ele consegue fazer a mesma operação idêntica sem mudar o estado interno do servidor. Por exemplo, no método GET, você vai acessar um determinado recurso do servidor, retornar uma coisa específica. Se executar um GET 5 vezes, vai retornar a mesma coisa e não vai ter nenhum efeito no servidor. Então, por isso ele é um método idempotente. O método POST, por exemplo, você vai inserir alguma coisa que está na requisição, no corpo. Cada vez que você executar o POST, vai adicionar alguma coisa no servidor. Isso torna que o POST não é um método idempotente, porque sempre que você vai executar ele, vai alterar o servidor. O método delete, outro exemplo. Na primeira vez que você executar ele, você vai conseguir deletar o recurso específico que você quer deletar. Na segunda e as próximas vezes, vai dar outro tipo de mensagem, porque não vai ter aquele recurso. Mesmo dando uma resposta diferente, que no caso, provavelmente o primeiro daria 200, que o recurso existe, e nos outros dariam algum tipo de erro, porque esse recurso não existe mais. Porém, no servidor, o resultado é o mesmo, porque na primeira vez que você executou, removeu o recurso, e no segundo, manteve igual. Logo, não teve alteração, logo é um método idempotente. O único que não é o POST. Agora, mencionando método por método, o GET é... Não. Boa. O método GET é o que faz a solicitação de recurso, ele apenas retorna dados. O método head é extremamente semelhante ao GET, com exceção que ele não tem um corpo. O post é utilizado para submeter um recurso, onde tem alteração do estado do recurso e efeitos no servidor. O put substitui as apresentações atuais do recurso com as que está na requisição. O método delete é para remover um recurso específico que você seleciona, você manda, especificando na requisição.
O método connect é para especificar se você quer fazer tunelagem com o servidor, se especificar. O método options retorna o que o servidor aceita, se ele aceita post, put, delete, etc. O método trace é basicamente para debugar, que ele faz uma chamada de loopback, você poder ver como está funcionando lá dentro. E o método patch é utilizado para fazer modificações parciais do recurso. Pode passar. Agora eu vou fazer um breve comentário sobre o que seriam as respostas do HTTP, status code. Eles basicamente indicam se a operação da requisição foi bem sucedida ou não. Eles são divididos em 3 dígitos, sendo que o primeiro faz uma classificação entre categorias. Essas categorias seriam: para código sem alguma coisa, seria do tipo informativo, onde indica se a situação foi aceita ou se o processo é em andamento. 200 é de confirmação, onde a sessão foi concluída e entendida. 300 de redirecionamento, onde indica que algo mais foi feito ou precisou ser feito para executar essa operação. 400 indica erro de cliente, indica que a situação não pode ser concluída por algum tipo de sintaxe incorreta ou algo do tipo. E erro 500 é que o servidor não conseguiu executar a operação, deu falha. Então, headers, como o Cris já comentou antes, permite tanto que o cliente como o servidor passe informações adicionais sobre a requisição que você está fazendo. Então, quando você vai acessar um site, por exemplo, o Google, você passa um header para ele, e aí ele vê se o header que você está fazendo a solicitação se é compatível com o que ele espera lá do lado do servidor. Então, tem até um exemplo que eu tive durante o estágio. Eu estava mandando um header diferente do que o servidor esperava. Então, esperava que enviasse um header chamado username, só que eu enviava o header vazio, e ele esperava que esse header estivesse sendo atribuído a um usuário. Então, toda vez que eu tentava enviar uma requisição para esse servidor usando o header vazio, ele me retornava um status code 403 que o Cris comentou lá, que é o forbidden. Então, para headers, a gente tem 3 tipos, que é o genérico, que basicamente diz sobre o geral, assim. Então, tipo, quando você faz uma requisição HTTP, vou usar o GET como exemplo, ele vai dar lá que você usou o GET na requisição, ele vai te dar o link que você está acessando, e por fim, ele vai te dar o status code do HTTP, que no caso aqui, hipoteticamente, deu 200, que é o OK. Então, você conseguiu acessar. E a resposta é sempre o conteúdo adicional, só que, como você enviou a request, ele tem a informação adicional da sua localização. Então, basicamente isso. Vale dizer também que os headers, você pode fazer headers customizados. Então, toda vez que existem headers que já são padronizados, como headers de segurança, cookie, de requisição, contexto de resposta, esse tipo de coisa. E você pode ter headers também que por exemplo, lá no estágio eu usava. Então, todo header que é customizado vem com um xizinho na frente para mostrar que ele não é um header padrão. Pode passar aqui, o Murilo. Aí a gente tem um exemplo de header de solicitação. Então, por exemplo, ele está falando ali que eu dei um get, e aí ele fala, por exemplo, ele está aceitando ali requisição do tipo que espera HTML, enfim, esse tipo de coisa no servidor, o tipo de encoding que ele aceita, gzip, deflate, o charset que ele está aceitando, o tipo de conexão que você vai fazer, se a conexão vai continuar viva ou se encerra a conexão. Então, você pode passar tudo isso no header. Vale citar ali o cookie. Nesse caso, o cookie já está setado, mas no próximo slide eu vou comentar melhor sobre. Então, os cookies, eles são pequenos arquivinhos que o servidor usa para deixar armazenado no seu navegador. Então, por exemplo, quando você vai logar num site, vale dizer antes que o HTTP
ele é um protocolo do tipo sem estado. Então, toda vez que você faz uma requisição HTTP, ele encerra a conexão sem salvar nada do lado do servidor. Então, é para isso que a gente usa a cookie, para que os dados por exemplo, se eu faço um login em um site, eu não quero ficar logando toda vez que eu dou F5. Isso seria uma experiência de usuário horrível. Então, eu uso o cookie para conseguir deixar minha autenticação armazenada do lado do cliente. Então, toda vez que eu fizer uma requisição para esse site, ele vai lá e verifica se a autenticação está certa e me loga. Então, ali do lado direito, a gente tem um exemplo de um cliente fazendo uma requisição para o site chamado exemplo.com, e o servidor, ele autentica esse usuário e manda um cookie da autenticação, que no caso ali seria o Session ID. Vale lembrar que isso tudo ele está fazendo por headers, então o cookie é nada mais do que uma parte do header. Então, ele setou lá no navegador do usuário o header, o cookie, e aí, toda vez que esse mesmo cliente for fazer a for acessar esse site, o servidor verifica se ele já tem esse cookie setado, e se sim, ele já loga o usuário automaticamente, autentica automaticamente, seja lá para que for. Pode passar, Murilão. Comentando brevemente sobre o HTTPS, o Luiz vai falar em mais detalhes, mas o HTTPS nada mais do que o HTTP com o Secure. Então, seria o Hypertext Transfer Protocol Secure, que usa do SSL para ter uma criptografia melhor. Então, todos os dados que você colocar no site que tem um HTTPS, eles vão ser encriptados de forma que alguém que tente interceptar a sua conexão, a sua requisição, no caso, para o site, não vai conseguir pegar os seus dados, porque eles vão estar encriptados, então vai ser mais difícil. Vale dizer também que o certificado SSL ele está sendo deprecado para um novo, que é o TSL, que basicamente o que vai mudar é simplesmente que a criptografia do TSL é mais forte do que a do SSL. O Luiz vai comentar melhor sobre as chaves públicas e privadas. Então é basicamente isso. Ele continua em evolução e desenvolvimento, então, como citei, o TSL já é uma prova de que ele está em evolução e desenvolvimento, porque o HTTPS nada mais do que tudo que você acessa tem que estar seguro. Então, o Luiz vai comentar mais aí. Bom, levando em consideração tudo que a gente já foi falando sobre HTTP, HTTPS e tudo mais, como o Salsicha disse, ou o Victor disse, o HTTPS nada mais é que uma melhoria dentro do HTTP. Como antigamente, antes do HTTPS, tinha muito roubo de sessão, tipo, como tinha aí naquele diagrama que o Murilo mostrou logo no início, poderia haver interceptações tanto na resposta do servidor quanto na requisição que o usuário fazia. Então, alguém poderia estar lá no meio, pegar essa resposta ou enviar algo em nome da pessoa que estava realmente mandando aquilo. Então, como que eu vou bloquear isso? Como que eu vou transformar toda essa comunicação de uma forma que não tenha interceptações e quem roube não consiga entender? Aí que entra o HTTPS. Ele entra para poder bloquear tudo isso, deixar tudo criptografado e que as pessoas que não sejam as duas pontas da comunicação não tenham como ter um roubo nesse meio tempo. Então, dentro do HTTP, para poder implementar tudo isso, existe o certificado SSL, que também entra com a criptografia dentro disso. Também se chama Hypertext Transfer Protocol Secure, que é só o S lá que incrementou agora. Ele insere uma camada de segurança, como eu disse, e traz uma proteção de dados dentro da comunicação entre as duas pontas da comunicação. Isso trouxe um ganho significativo na segurança dos dados, e hoje todo site que não está utilizando, o Google já até colocou esse protocolo dentro dos navegadores, que o site que não usa o HTTPS coloca um não seguro dentro dele e faz aquela notificação esquisita. Aí a pessoa que é a dona do site fica até com vergonha, né? Acaba colocando HTTPS porque aparece que o site não é seguro logo direto. De certa forma, isso é uma forma de forçar os desenvolvedores a colocarem o certificado nos sites. O sistema de criptografia que é usado no HTTPS também segue o mesmo sistema de chave pública e chave privada. É gerada uma chave para o usuário que está realizando as solicitações
e uma chave que é privada e está dentro do servidor. E, como o professor já ensinou para a gente, todo o sistema de chave pública e chave privada é feita também nessa comunicação. Então, a requisição é criptografada e o único que pode ter a resposta, que pode ver o que está sendo feito nessa requisição, é o destino dela, e vice-versa. Dentro disso, existem as certificadoras, né, de HTTPS, que geram esses certificados. A mais famosa, né, que é a mais utilizada, que leva até o nome, OpenSSL, que cobra para poder fazer esse serviço. Então, dentro aqui, eu vou compartilhar. A tela está aparecendo? Enfim. Aqui. Tanto que, se a gente entra aqui, tem esses certificados aqui que são gerados por essas empresas, que até aparecem aqui, ó. Aparece por quem, para quem que foi emitido o certificado, emitido por quem. Tanto que podem ter tantas essas empresas que são mais genéricas, né, tipo a OpenSSL que gera isso, mas também aqui nesse caso foi até a Microsoft que gerou isso, que está aqui, ó, foi emitido por quem, e quando ele é válido. Então, também tem esse porém, né? Dependendo da empresa que gera o certificado, pode ter qualquer tipo de período, pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano. Nesse caso da Microsoft aqui, ele é válido a partir de 1 ano. Se a empresa não renovar esse certificado, é bloqueado, então o site entra ali com o certificado não seguro. Então você vai estar no site e vai dar não seguro. E assim, se a pessoa não renovar, aparece isso. E se continua renovando, pode sempre ser renovado, então vai renovando e beleza. E nisso também, esses certificados, eles são gravados no servidor. Então, quando a pessoa vai lá, faz o cadastro, vai gerar esse certificado, ela tem que pegar, fazer a configuração no servidor dela, tudo certinho. Também, antigamente, eu acho que mais ou menos lá para... no início de 2015, mais ou menos, não tinha muitos provedores de hospedagem que a gente vê aí, local web, HostGator e tudo mais, não tinha as opções de gerar o certificado automaticamente. Então a pessoa tinha que fazer esse processo manual. Hoje já tem até alguns, tipo, você aperta um botão, já gera o certificado, já coloca no servidor e você já tem esses certificados na mão. Só tem um porém que são certificados mais curtos, né? Porque eles usam essa outra empresa que tem aqui, que a gente colocou também, que é a Let's Encrypt, que gera certificados gratuitos para qualquer tipo de pessoa. Então, a ideia deles é fazer que os certificados sejam acessíveis para todas as pessoas. Então, você vai lá, e todas as empresas que Local Web, HostGator, tudo usa esse certificado aqui, mas tem a opção de usar o certificado pago, que é você apertar um botão e já está pronto. Que antigamente, sem esses botões, né, que agora faz esses processos rotineiros, você tinha que entrar, fazer a configuração do servidor, cadastrar o certificado, gerar chaves e tudo mais. Era um processo mais lento e mais trabalhoso. Agora, voltando um slide, a gente tem certificado SSL que existe, que traz uma identidade para o seu servidor, ou seja, tanto que a gente encontra bastante hoje no Facebook, em redes sociais, que são aqueles esquemas que acontecem, né? É uma propaganda da Americanas, tá tudo bonitinho da Americanas, só que na verdade não é Americanas, é Americanas forjada. Então você compra uma coisa e não chega, né? Porque não é Americanas. Enfim, o que o SSL faz é provar que aquele site é realmente o que ele diz ser. Então, se você pegar a fake Americanas e abrir o certificado dela, você vai ver que não é Americanas, porque o HTTPS traz ali para garantir que essa é a Americanas realmente. Enfim, o TLS, como o Victor disse, ele é um avanço desse sistema SSL. Então, ele vai trazer um protocolo de handshake também, mais aprimorado, com melhores formas de criptografia, para poder melhorar o certificado SSL. Então, hoje os dois estão trabalhando juntos, mas pelo que a gente estudou, pelo que a gente estava lendo em alguns artigos, é que vai ser substituído. O TSL vai vir para tomar lugar do SSL mais para frente. Enfim, agora a gente vai fazer uma apresentação sobre mostrando como estão as requisições do computador e tudo mais. Deixa eu abrir o programinha. O programa está abrindo. Sempre assim. Foi. Imagina Boa. isso no TCC. Então. Acontece. Nossa, o povo fica... Isso é maravilhoso quebrar, né? Uhum.
Então, a ideia desse programa aqui é mostrar todas as requisições que passam pelo computador. Não é interceptar nenhuma requisição, mas sim só monitorar mesmo. A gente consegue ver tanto quando ele está dando GET, quando está dando POST, qualquer tipo de requisição. Tanto em HTTP quanto HTTPS. Nesse caso aqui, mesmo a comunicação sendo criptografada no HTTPS, ele vai aparecer ela descriptografada para a gente, porque como a gente aponta da comunicação. Então, para a gente vai estar mesmo desbloqueado. Aí, aqui a gente tem um exemplo, como o Victor disse lá, de um header. O header ele tem lá o host, a conexão, o tamanho do arquivo, a autorização. Esse aqui é legal em authorization, porque, por exemplo, no Wolf 2, no Spring Boot, quando a gente vai fazer a implementação dele, as pessoas que podem fazer requisições a um servidor, elas têm que passar alguma chave, algum identificador que você é realmente uma pessoa autorizada a fazer uma requisição. Então, esse campo authorization aqui serve para você poder setar isso. Setar uma chave de autenticação que você pode fazer essa comunicação. Também vale para poder passar dentro do header, é você passar usuário e senha. Aí também depende da implementação que você está fazendo. Muitas implementações você pode passar dentro do body mesmo, não está nem se importando, ou você pode passar no header a username e senha e mandar. Aí o servidor trata dessas requisições. Vale também lembrar que dentro do header você tem que sinalizar para o servidor o que você está mandando. Então, eu não posso mandar para o servidor um TXT, que também é possível dentro do header, e no servidor está esperando chegar um JSON. Então, aí vai crashar. Então, você tem que especificar nas duas pontas o que você está mandando. Eu vou mandar um JSON, então eu espero receber um JSON na outra ponta. E vale também o que o Chris disse para a gente, que é os códigos de resultado. Aqui ó, tem os códigos 200, que deu certo a requisição. Aqui 403 no Teams. Provavelmente deu negado. Aqui, provavelmente não, deu negado. Tentou fazer uma requisição para o Teams e deu negado. Você não tem autorização para estar mexendo com isso. Não sei se tem algum outro protocolo diferente. Também vale lembrar também do que o Chris disse sobre os métodos. Método GET, método POST. Aqui está fazendo uma requisição enviando um tipo de dado. E aqui ele está pegando um tipo de dado. Ali também tem os tipos de dados, né, que eu falei agora de pouco. Text, JSON, XML, tudo. Você pode ter as formas de visualizações. Aí também entra aquele, não sei se todo mundo já teve contato com o Postman. Acho que teve por conta do Shasta. Que é a gente pegar e mandar dados fazer uma aquisição mesmo na mão, tudo. Aí aqui já entra um pouco que o Victor disse, que são os cookies. É interessante do cookie porque é aquilo que ele disse, né? Você faz login no site, então para você não ter que ficar toda hora mandando seu usuário e senha para o servidor, autenticando e retornando, ele seta um cookie de sessão. Esse cookie de sessão é o que vai realmente guardar no seu computador. E o que ele guardou no seu computador é o que ele vai realmente ficar enviando. Tipo, eu vou querer manter a conexão aberta, eu pego esse cookie, mando para o servidor vai ver que esse cookie realmente existe, que ele garante que é uma sessão válida, ele restaura a sessão e você tem o acesso. A gente está pensando aqui em mostrar uma forma de, dentro do Facebook, de você poder roubar um tipo de sessão de alguém. Deixa eu só pegar aqui. Porque assim, isso é uma prática comum que existe dentro da comunicação web, é que você... como tudo está local, como esses tipos de dados de sessão está sendo gravado de forma local no seu computador, qualquer pessoa que tenha acesso a isso, ela pode, de certa forma, roubar a sua sessão. Como está aqui, ó. Tem até um aviso no Facebook. Espere, este é um recurso para desenvolvedores. Se alguém mandou você entrar aqui, toma cuidado, que realmente não é para você estar mexendo nessa parte. Se você vir aqui em aplicação, local storage, você vai ter as sessões que foram abertas no Facebook. Então, aqui, deixa eu só, não lembro muito bem onde é. Cookies, aqui. Dentro dos cookies que foram gravados aqui. Esses cookies aqui eles são todos padrões. Então, tipo, toda vez que você abre uma sessão no Facebook, ele vai realmente gerar isso. Então, se a gente pegar... Peraí, rapidinho. Deixa eu mutar aqui. Luiz. Oi. Volta ali. É que eu vale tenho que... dizer que nem todo cookie é encriptado, né? Porque você sim. tá vendo ali, tem até o tamanho da sua tela ali, por exemplo, como cookie. Certo. Verdade. Quer ver? Vitor, está com o seu Facebook aberto aí?
é que eu tenho que pegar alguém que também seja logado no Facebook para poder passar as minhas credenciais. Tipo, você logado no seu Facebook, eu logado no meu, eu passo as minhas credenciais para você e você forja a sessão. Tá, eu tô logado. Logo aí, eu vou te passar então aqui a sessão. Minutinho. Você não quer pegar as minhas, já que você tá compartilhando a tela? Pode ser. Deixa eu pegar aqui. Tem que passar todas elas, tá? Presence, FR, XS, WD. Tá. Te mando por onde? Pode ser pelo Discord. Discord. Vai ser em ordem, tá? FR, Beleza. XS, Não tem o Presence também? Presence, o Say User, o Spin. Pera aí, você mandou... Eu tô bugado agora. Esse Calma, primeiro que você vou mandou é o mandar FR. bonitinho. É, tá em ordem. O primeiro é o FR, o segundo é o Beleza. XS. Ah, tá. Demorou. XS, Presence, Say User. Pixel Ratio. Acho que eu deveria focar o sinalizador na frente, que agora eu tô confundindo. Tá, calma aí. Deixa eu deletar isso daqui, ó. O primeiro é o FR. Vou apagar isso aqui. FR, Beleza. XS. Presence. C underline user. Spin. MPixel Ratio. Ah, eu não tenho esse. Enfim, Ah, o tamanho da tela deve ser. Data TR, de boa. SB. Pronto, são todos. Fechou. Só tira a tela agora aqui para eventuais problemas. Ah, ele travou. Ele travou a sessão. Mas tá aqui agora você aparecendo para mim, ó. Pediu para me logar. Opa! E o Rodrigo também tá no seu computador, cadastrado? Vazou. Ah, isso é meio troll, porque antes estava dando para fazer. Eu consegui fazer uma vez isso. Enfim, a ideia seria, por exemplo, na hora que você está realmente logado no Facebook, você dá um refresh, ele pega esses novos dados que você tem e loga para você. Bom, foi uma tentativa meio falha, mas acho que valeu. Alguma dúvida ou sugestão? Dúvidas. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Foi legal. Passaram bastante coisa, deram exemplos, né? Legal, principalmente, né? Dessas aplicações, esses protocolos aqui, daí dá pra gente ver funcionando. Isso é sempre gostoso, né? Então, legal. Nenhuma dúvida. Então, joia, moçada. Então, bom. Fizemos os dois seminários, né? O seminário duplo. E terminamos a camada de transporte. Então, acho que isso por hoje, né? Nem vou começar a camada de aplicação, mesmo porque é super pequena, que a maior parte dos protocolos estão com vocês, né? Nas apresentações.
Então, legal, é isso então. E quem quiser aproveite para fazer continuar o projeto lá ou alguma coisa assim. Tá bom? E legal. E da aula, obrigado pela presença então. E semana que vem a gente começa com a parte teórica da camada de aplicação, mas vocês vão ver que é super simples, né? Depois de ter visto camada de rede de transporte, a camada de aplicação fica concentrada nos protocolos, né? Porque ela conceitualmente é bem bobinha mesmo, né? O que é interessante são os protocolos que estão com vocês. Então, até segunda-feira, então. Bom final de semana para todo mundo. Ah, não fiz chamada, tá? Mas assim, de boa. A turma de vocês sempre tá todo mundo, então de boa. Como já tinha falado que tinha terminado, caso alguém tenha deslogado, daí eu ponho presença coletiva. Praticamente todas as aulas, todo mundo. Fiquem tranquilos, então. Falou, até. Naka, Oi, Julie. o que é bacana de mostrar as vezes de HTTP é isso aqui, ó. Você consegue ver minha tela? Aham. Tem alguns labs, né, que você consegue tentar treinar para coisas de vulnerabilidade, que aí eles fazem mesmo os ambientes todos vulneráveis para você testar. E aí você usando o Burp, você consegue pegar todas as requisições e ver que tá tudo em HTTP, ver tudo que tem. É bem bacana o Burp. Aham, legal. Dá pra fazer muita coisa, né? Dá pra fazer sim. E tipo, meia dúzia de comandos só, né? Dá pra fazer muita coisa. E o Burp ele é muito poderoso também, né? Você manda para o repeater também, você pode, por exemplo, tentar, sei lá, mudar o cookie, mandar várias vezes aqui, você está interceptando usando o Burp como proxy, né? É muito bacana. Uhum, Só queria legal, comentar isso mesmo. bacana, bem legal. Saindo aqui. Falou, Naka. Valeu, falou.
Alô, professor? Oi, Carlos. Alô? Oi. Pera... Ah, professor, desculpa Oi. aqui, peraí. Alô? Tá me ouvindo? É Tô que eu sim. tava com... É que o áudio que não tá bugado aqui do meu, eu que tenho que trocar pro fone. Então, professor, acho que tá sendo minha voz agora. Tá, já vi. Tá Sir, uma coisa só, eu vi que o senhor que deu aqui presença aqui coletiva, mas apenas para afirmar que que do João tá sem internet, então que eu não só para garantir mesmo, tá? Que eu não sei se o mas senhor de deu ou boa, não. já coloquei pra todo mundo. Obrigado Tá por bom, avisar, então. mas É tá que ele de pediu boa. para avisar hoje que ele não tava com internet, aí eu já passei Aham. para falar isso, tá bom? Valeu. Obrigado. Ok, obrigado pela aula, professor. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau. Ô, professor, Oi. outra coisinha também. É que do projeto, eu e os meninos que tava pensando em usar é que tava em dúvida, né, entre o protocolo OCDP ou TCP. E aí, tipo assim, é que mais para enviar arquivos e que para mais de clientes, que nós vimos que é melhor o TCP. Só que, tipo assim, o TCP tem que dar aquele problema de garantir de enviar para o usuário ou para outra pessoa certinho o dado, né? Tipo, que eu vou te garantir que eu iria enviar é que para a pessoa que é que eu escolhi e não que cair para outra pessoa que não seja a que eu tenha que escolhido. É que nós precisamos em fazer isso, tipo, é que passando é que para a pessoa que irá mandar mensagem, é que de um código, tipo, é que para confirmar que nem se fosse do PID do usuário. O que você acha que seria o ideal ou que tem outro meio que que poderia deixar mais rápido ou que melhor, sei lá? A pergunta é se é melhor TCP ou UDP, ou usando TCP. Eu não entendi direito a pergunta. Se é para mandar tipo, uma mensagem de volta, tipo um ACK? O que exatamente? Assim, que não, que porque assim, que no caso, a que minha dúvida ficou, tipo, entre o UCDP e o TCP, eu coloquei essa parte para que verificar que do TCP. E aí, tipo, eu queria saber que se com o TCP, que é com essa parte que verificação, ele irá ficar pior que o UCDP, ou não, ou que tanto faz. Então, o TCP é sempre um pouquinho mais lento, principalmente para estabelecer e finalizar a conexão. Mas ele é seguro. Então, quando você optaria pelo TCP? Sempre que você for transferir ou muitos dados, ou dados que você não pode perder. Entendi. Se for poucos que você dados, não usa nem porta, né? Tipo, é uma porta fixa para todos os casos. Então, que tava pensando em pôr. É que não é assim no caso? Então, o servidor vai ficar numa porta fixa, num IP fixo numa porta fixa. Agora, certo. Os clientes não. Aí, entendi. Tá? Daí, conforme eles vão logar, eles mandam uma mensagem para os servidores para se cadastrar. Aí o servidor pega o IP e a porta dele. Sim, tá bom. É que nós fizemos já que tá rodando, só que falta agora ver com parte de arquivo que vai enviar. De arquivos TCP mesmo. É melhor, né? Tá bom. Porque arquivos, tipo, não pode perder nenhuma parte do arquivo, então daí é TCP. Tá bom, fechado. Falou. Obrigado, professor. Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.